Vou chamar logo a Cíntia. Deixa ela entrar. Vamos, pessoal. A gente precisa terminar o assunto. Como a gente fala, né, Camila? Como a gente fala, né? Eu falo muito. Mulher usa tudo, usa todo o tempo. Então, pode continuar? Pode. Então, observe com quem você anda. Porque a gente sofre influência sem nem ao menos ouvir o que a pessoa está falando. E eu posso provar isso. Você quer ver um exemplo? Você já trabalha, você que tem uma casa com um monte de mulheres, né? Antes e agora com a Mariana. Quando você começa a trabalhar num escritório, ou sei lá onde, a tua menstruação vem dia 5, de uma vem dia 20, da outra vem dia 30. A gente começa a conviver, as menstruações se juntam. Uma acaba... Não é falado, não tem como ser combinado, mas para você ver como que a gente sofre influência até biológica. Se você anda com pessoas que se preocupam muito com o físico, naturalmente você vai ficar mais alinhada com isso. Se você anda com gente que não tem essa preocupação, são mais relaxadas, você vai se alinhar a isso. Então, a gente vai se influenciando, nem ao menos precisar falar. Você é mãe de menina, você sabe disso. A minha pequenininha vai fazer 2 aninhos agora em julho. Eu tô no banheiro, um dia desse eu tava no banheiro, ela tava atrás de mim com um pincel que ela pegou na minha bolsa e passando o pincel na cara. Eu nunca ensinei. Mas é influência de vendo aquilo. Maria Flor pega a Bíblia e vai para a cama ler a Bíblia. Pergunta se Maria Flor é alfabetizada. Não, não sabe ler. Mas ela senta esfolheando a Bíblia e fala, mamãe, tá vendo como é que eu tô parecida? Então, assim, a gente influencia sem precisar falar. Então, observe com quem você anda. Ande com pessoas que tenham propósitos parecidos. Ande com pessoas que tenham metas de vida parecidas, que acredite nas mesmas coisas que você. Eu não estou dizendo que você vai viver numa redoma que não vai cumprimentar o ímpio, não vai... o ímpio não, né? Uma pessoa que de repente não é da igreja, não vai numa festa de aniversário, vai virar recluso. Não é isso. Mas revela a tua alma, revela os teus planos para quem pensa a mesma coisa que você. Mas você sabe que isso que você está falando, Cíntia, sobre a influência com quem a gente anda, para o outro lado também é positivo, porque então isso quer dizer que se a gente está de bem com a nossa alma e dá esse testemunho de ser uma pessoa feliz, não pelo que tem, não pelo que tem, pela conta bancária que tem, não por causa dessas coisas, né, passageiras, enfim, por causa de posses. Mas quando a gente dá o testemunho de ser uma pessoa feliz, não que não passa problema, não estou falando disso, mas uma pessoa que é feliz, que sabe dominar a sua alma, mas não deixa tudo vir à tona quando vem o pensamento, quando vem o sentimento, enfim. Quando também a gente é feliz, a gente também influencia. Quando Camila, a gente influencia o ambiente, quando você é para cima, quando você olha as coisas com um melhor olhar, sabe? Eu acredito que Deus quer isso para nós. Você falou sobre os nossos olhos, né? Se os nossos olhos forem bons, então Deus quer que o nosso olhar seja um olhar inocente. Isso também fala da alma. Deus quer que o nosso olhar seja um olhar de pureza, um olhar que não é desconfiado sempre. Sabe, a Cíntia falou, eu vou fazer o resumo no final, mas a Cíntia falou sobre desconfiar dos pensamentos, e a gente precisa desconfiar também da maneira com que a gente vê, que tem a ver com o pensamento. A maneira como a gente vê as pessoas, a maneira como a gente vê as coisas. Se você é sempre desconfiado, se você sempre sabe, sempre achando que tem alguma coisa, gente, a gente precisa renovar a mente. Jesus falou que nós precisamos ser como crianças. Como é que a criança é? Ela é pura.
ela briga, ela se resolve e ela brinca de novo, porque ela não guarda rancor. Ela não é desconfiada, né? Criança é pura. Então, é isso que Deus quer para nós, que a gente tenha esse olhar de pureza, de acreditar nas pessoas, né? E de contagiar as pessoas ao nosso redor com a nossa alegria, que não é falsa, mas é uma alegria que vem de uma certeza de que nós somos filhos de Deus e isso nos basta. Eu vou contar duas experiências para a gente não demorar, mas para você ver que tem a ver com isso que você está falando. Uma, eu sou filha, minha mãe, assim que casou com meu pai, ela parou de trabalhar e não demorou muito, depois de 2 anos de casada, ela engravidou de mim. E minha mãe ainda não é evangélica. Mas é incrível que uma das maiores qualidades cristãs que eu tenho vem dela. Que sabe qual é? O meu olhar para Deus. Travou? Travou. Qual parte que eu parei? Quando você ia falar da qualidade da sua mãe que você Então, absorveu. a qualidade que ela me ensinou e a melhor qualidade que eu tenho como cristã foi minha mãe que me ensinou, mesmo ainda não sendo, que é a gratidão. O meu olhar para com Deus sempre foi de um coração grato. Porque eu me lembro que eu era criança, minha mãe falava assim: tudo que a gente tem é por causa da bondade e do esforço do teu pai. Teu pai trabalha muito para dar o melhor para gente. A comida que a gente come é porque a bondade do teu pai, o esforço do teu pai faz isso pela gente. Então eu cresci num ambiente, eu lembro disso. Eu acho que eu era menor que Maria Flor porque meu pé não tocava no chão sentada no sofá. Eu olhei para o sofá, eu olhei para a estante, eu olhei para a televisão, eu olhei para a mesinha do centro e eu falei: meu Deus, tudo dentro dessa casa foi meu pai que me deu. Ele me ama tanto que ele me deu tudo isso. Tudo que tem aqui dentro dessa casa, o meu pai me deu. Então, quando eu me converti, foi muito fácil transferir esse olhar para Deus. O meu olhar para Deus é sempre assim: meu Deus, eu não acredito que ele me deu isso. Eu não acredito que ele fez esse céu para mim. Eu não acredito que eu tenho saúde. Eu não acredito que ele me deu um emprego. Eu não acredito que Jesus morreu na cruz por mim. Porque o meu olhar para Deus é o olhar que eu tive para o meu pai. Tudo em volta era porque ele era bom e me amava. Então, hoje, quando eu olho a vida, quando eu olho o meu marido, o sentimento que ele tem por mim, que eu tenho por ele, a saúde das minhas filhas, eu penso assim: meu Deus, é só porque ele me ama. O meu pai me ama tanto que ele faz isso tudo por mim. Ele me ama tanto que Jesus, há 2000 anos atrás, quando estava na cruz, ele pensou: eu amo tanto a Cíntia que é pela Cíntia que eu vou fazer isso. Então, quando eu vou vivendo a vida, eu só correspondo a esse amor. Então, eu só vou corresponder a você olhar tudo. Porque se você tem um olhar de gratidão para com Deus como Pai, tudo, Camila, tudo, até o mal que acontece, você entende que é Ele cuidando de você. Eu sou muito bem resolvida com Deus na questão da humanidade. Se eu vejo um céu bonito, eu acho que é para mim. E eu falo: Senhor, obrigada, você me ama tanto que fez para mim. E um dia desses, Maria Flor falou para mim: mãe, porque eu falo sempre para ela: filha, vamos ver o dia. O dia tá acabando. Vamos lá ver o dia chegando perto de dormir? O dia tá indo dormir. Vamos lá ver? Aí ela falou assim: mãe, olha o céu que Deus fez pra gente. Aí eu falei assim: pronto, já tá passando para ela que tudo que ele faz é por causa dela. Não é E só uma Maria paisagem para ela, né? Ela já entendeu que foi criado por Deus, né? E a criação revela o Criador. Não, e melhor, Camila, é ele pensando em mim, é ele pensando em você, é ele pensando nos filhos. Verdade. Então, é gratidão, porque se você vê isso, você consegue ser grato pela água que você bebe. Uhum. Ele me E ama olha tanto. como, olha só, gente,
preste atenção, porque a Cíntia está falando sobre saúde emocional. A gratidão é um caminho de saúde emocional. Guarda isso no seu coração. A gratidão é o caminho de saúde emocional. A gratidão a Deus, reconhecer o Senhor. E a gratidão também é adoração. E sim, Quem é grato não se entristece, Camila. É verdade, é verdade, é verdade. Porque você consegue olhar para o outro lado. Sim, verdade, Cíntia. Antes da gente fazer o resumo, eu preciso falar sobre isso. A gente está falando aqui, no término da nossa live, sobre hábitos para que a gente mantenha a saúde emocional. E uma coisa que eu quero ressaltar, eu cheguei a falar Tá bom, Rosângela? Prometo que eu vou salvar. A gente chegou a falar na live passada sobre demandas. Eu estou falando sobre isso, acho que cada um sabe onde o calo aperta, né? Eu estou falando sobre isso porque eu venci nesse assunto. O que é? As demandas que chegam. Demandas de pessoas, demandas, né, que a gente tem, demandas da casa, demandas da faculdade, porque quem está aqui, eu estou fazendo faculdade, terminei esse ano. Quem está aqui, que é mãe, que é esposa, às vezes não é mãe, mas é esposa, tem uma casa para cuidar e tem que estudar, sabe o que eu estou falando, a pressão que é. A pressão que é das demandas que você tem que atender e tem que estudar. E a faculdade não quer saber se você é casada, se você tem filho, enfim, as mesmas demandas. Então, eu tive que lidar com isso para minha alma não se acabar, sabe? Não se entristecer muito. Então, eu tive que lidar com isso, gerenciar isso. Então, gente, falando agora sobre celular, eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar aqui, que o seu celular tem um lugar certo na sua vida, sabe? Domine sobre ele, não deixe o celular dominar você. Não deixe as redes sociais dominarem você, do tempo que você passa ali, olhando. Eu costumo chamar de a revista Facebook, a revista Instagram, né? Que a gente passa e vê a vida dos outros. Enfim, tem muita coisa boa no Instagram. Aliás, por causa dele, nós estamos aqui. Tem muita coisa boa no Facebook. Aliás, através dele, nós recebemos muitas coisas boas. Acho que as mídias sociais, eu não quero aqui demonizar. Eu não quero demonizar o celular, nem demonizar as mídias sociais, de jeito nenhum. Mas a gente entender que eles trazem benefícios quando você precisa de algo, acesso a eles. Agora, quando eles te têm, como que você precisa, sabe, passar muito tempo ali, quando eles tomam muito o seu tempo e vai sobrando menos tempo para Deus, vai sobrando menos tempo para os filhos, vai sobrando menos tempo para você construir na sua vida. Acho que esse é o mais sério. Quantas vezes a gente passa horas olhando redes sociais e a gente não estuda, não faz um curso. Quantos cursos disponíveis temos aí nesse tempo de pandemia? Então a gente precisa cuidar da nossa alma e não deixar que ela fique à mercê das comparações da vida dos outros, do que o outro está comendo em casa, para onde o outro foi viajar, aonde que o outro foi passar as férias. Então, assim, a gente tem que celebrar, claro, né? Quem nunca postou foto no Instagram? Eu não sou hipócrita, é claro que eu postei. Eu fui para Curitiba, eu amei ir para Curitiba. E eu postei foto lá feliz com a família. E eu acredito que também é uma ministração. Quando você mostra que a sua família em Jesus, ela também se diverte, né? Enfim, a gente consegue ministrar algo também. Mas eu estou falando sobre o quanto de tempo que a gente passa nessas coisas. E muitas vezes não constrói. Muitas vezes Deus fica sem o nosso tempo, porque a gente deu tudo para a rede social. Porque a gente deu tudo para o Instagram. Porque a gente deu tudo para essas coisas. E, inclusive o WhatsApp. A gente precisa que as demandas não nos dominem. Mas a gente precisa dominar, para que a nossa alma não seja afetada por isso, fique cansada, sobrecarregada. Lucas 21:34 diz, para que o nosso coração, Jesus falou, não deixe que o coração de vocês fique sobrecarregado com as ansiedades dessa vida. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente fica ansioso por causa de mídia social, por causa de comparações com a vida dos outros, por causa de demandas
Eu conversei com uma jovem há um tempo atrás, que ela estava muito preocupada com o seu futuro. Você falou sobre tempo de escolha. Acho que a validade aí está acabando, né, Cíntia, das filhas. Não, Maria Flor que passou. Não, tá beleza. Eu conversei com uma jovem e esse tempo que você falou sobre tempo de escolha. E olha o problema dela, comparação. Ela estava pesada na sua alma, porque ela olhava para outros jovens da idade dela que já tinham decidido o que fazer. E ela não tinha decidido ainda. Então, olha a sobrecarga. Tudo é comparação. Eu falei sobre redes sociais, mas também com a vida do outro. Então, a gente tem que parar de se comparar e entender o nosso tempo. Eu quero fazer um resumo aqui das coisas que você falou nessa live, coisas práticas, né? Que a gente trouxe aqui. Você falou sobre autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. Gente, a gente precisa parar. Só parar. Às vezes eu vou para a sala de manhã quando eu acordo, não tenho muitas palavras para dizer para Deus, mas eu só quero estar ali com Ele. E sabe o que Deus também usa esse momento para fazer? Para que eu me conheça. Só parar, ficar quietinho e começar a se perceber, começar a se conhecer. Como andam minhas emoções? Por onde andam os meus pensamentos? E ali o Espírito Santo começa a ministrar, começa a falar, começa a quietar. Você falou sobre desconfiar dos nossos pensamentos. A gente precisa fazer isso. Deixa eu só acrescentar uma coisa no autoconhecimento. E o autoconhecimento contribui para que você cumpra aquela palavra que Paulo fala, de ter uma visão equilibrada de si mesmo. Por quê? Porque se você sabe quem você é, se alguém bater nas tuas costas, meu Deus, que live maravilhosa, meu Deus, como que você é benção, meu Deus, é sobrenatural, você tem autoconhecimento para saber que aquilo não veio de você, você não tem por que se ensoberbecer. Deus coloca em ordem os nossos sentimentos, né? E o autoconhecimento também serve para preservação. Em que sentido? Quando alguém vem tentando acabar contigo, que tu é isso, tu não presta, tu faz isso, não, você fala assim, não, eu sei quem eu sou, eu não sou isso que você está falando. Então, o autoconhecimento te dá equilíbrio para você não se ensoberbecer quando te elogiam demais, mas para você não se deprimir quando a crítica vem. Verdade. O elogio e a crítica não podem nos mover de quem nós somos. A gente precisa ter isso muito firmado em Deus. E isso só é construído, gente, na intimidade com Deus. Num lugar só teu de Deus. E eu vou te falar, glória a Deus que eu tenho. Semana passada, um monte de gente veio falar para mim, Cíntia, que bênção, a live, não sei o quê. Aí eu amei, glória a Deus, porque eu sabia que não tinha vindo de mim, Deus nem permitiu que gravasse. E aí outra pessoa falou assim para mim, eu perguntei assim, e aí, você gostou? Ela falou assim, ai, achei chatíssimo. Aí eu falei, glória a Deus, porque eu não me ensoberbeci, e nem me deprimi, porque a pessoa não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa, né? A gente reflete o que a gente é. Quem é bom vai achar tudo bom, quem não é, vai achar. Legal. Então, desconfie dos seus pensamentos, identificar as mentiras que estão nos nossos pensamentos. Você sabe que quando eu era solteira, a minha alma era tão complexada, eu me achava a mais feia de todas, a mais incapaz de todas. Eu era tímida. E o meu guarda-roupa, você falou sobre pensamentos que se transformam em sentimentos que vão para o nosso comportamento. O meu guarda-roupa, ele era preto e branco. Mais preto do que branco. Gente, é sério, o meu guarda-roupa, as minhas roupas eram preto ou branco, preto e branco, mais preto que branco. Sabe por quê? Porque a minha alma era assim, sem cor. A minha alma era sem cor, então o meu comportamento era assim. Quando eu era complexada, eu não me arrumava, eu não me enfeitava, eu não me cuidava. Por quê? Porque eu estava assim por dentro. Então, gente, a gente precisa da saúde emocional, porque até mais bonita a gente vai ficar. A Bíblia fala, gente, tudo que a gente está falando aqui é embasado na palavra.
a palavra de Deus fala que o coração alegre Aformoseia o rosto. aformoseia o rosto. Então, não tem botox que substitua isso. Não tem cuidado da pele que substitua isso. O brilho no olhar de quem ama Jesus e sabe que é amado. Então, esse é o maior cuidado na nossa alma. Identificar as mentiras dos pensamentos e expulsar essas mentiras através do que, Cíntia, que você falou? Através das verdades. E identifique também as verdades. Identificar as verdades. O que é verdade no teu pensamento? Continuar aí. E observar com quem a gente está andando. Quem você está andando, e hoje em dia a gente tem que ressaltar o seguinte: quem você está seguindo, né? Que não é só com quem você está andando hoje em dia. Quem você está seguindo no Instagram? Quem você está seguindo no Facebook? Quem é referência para você? Então, isso faz toda a diferença no cuidado da sua alma, no cuidado da minha alma. Nós aqui estamos aqui, meninas e rapazes, quem estiver aqui, não como pessoas assim, sabe, que já alcançaram toda a plenitude do entendimento de saúde da alma, mas pessoas que pelo menos têm caminhado para cuidar da alma e reconhecer a nossa humanidade e reconhecer que é nossa responsabilidade mantê-la saudável. Deus já fez por nós. Ele já nos deu a sua palavra, ele já nos deu Jesus e ele já deu o seu Espírito, que é chamado de Consolador. Então, nós já temos tudo o que precisamos para viver uma vida sã na alma. Cuida da sua alma, cuida da sua família, saiba o que é essencial, saiba o que é prioridade, como se ensinou, prioridade não tem S, não tem plural. Prioridade é prioridade. Cíntia, tá feliz? Muito. Eu posso terminar com um versículo? Tem um versículo que eu amo. Eu ontem estava falando com a Dalva antes do culto, que eu amo a Dalva, né? Então, eu estava falando com a Dalva. Hã? Quem não ama a Dalva? Quem não ama a Dalva. Então, assim, eu estava falando com a Dalva, eu falei assim, Dalva, quando Oi, amor, eu chegar... Rapidinho, Cíntia. Entrou um príncipe aqui. Oi, amor, tudo bem? Ele colocou oi, amor. Mas vai, Cíntia, desculpa. Eu estava falando com a Dalva que quando chegar no céu, eu estou me preocupando até com quem eu vou andar quando chegar no céu. Quando chegar no céu, que as pessoas, onde você vai morar, eu vou querer saber a localização da casa de Paulo. Porque onde Paulo morar, eu vou estender nem que seja uma tenda, mas eu vou morar com Paulo. Amor, tem que pegar a Imagina se Paulo tivesse Instagram. Quantos seguidores? Era capaz de não, hein, Camila? Era capaz de não, hein? Então, assim, aonde ele tiver, eu vou montar uma barraca de camping, mas eu vou morar... Eu vou lavar a louça de Paulo. Não, eu falei porque tem um versículo que Paulo fala, que eu acho assim maravilhoso quando ele fala para Timóteo, que ele já estava velho e Timóteo começando. E ele dá algumas instruções a Timóteo. E ele fala assim, tá lá em 1 Timóteo 4,16, que fala assim, cuida bem de ti mesmo e da sã doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, olha que coisa maravilhosa. Cuida da sã doutrina, mas cuida de você. Cuida de ti mesmo, é verdade. Cuida de ti mesmo, para que as pessoas vejam que o que você fala corresponde ao que você vive. Para que as pessoas vejam que você é fonte de vida. A vida passa através de você, mas você também fica com vida. Porque o que a gente tem até mesmo hoje no meio evangélico são líderes que até produzem vida, mas já não têm mais vida. Então, quando ele fala, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto assim a ti mesmo quanto os que o ouvem. Ou seja, o que você produz em você vai desdobrar e derramar para outros. Então, você vai ter, através disso, uma alma sarada sara outras almas. Uma pessoa que
vida fere outras almas, fere outras pessoas. Exato. Então, Vamos uma repetir vez... isso. Vamos repetir Hã? isso. Uma alma sarada, Sara pessoas. sarada outras pessoas. E uma alma ferida fere outras Fere. pessoas. Uma vez, o profeta Pedro, lembra de um que vinha pregar em Antioquia? Ele está até fazendo psicologia. Que ele era lá de longe, que ele vinha de moto. Ele entrou aqui agora, Pastor Pedro. Sério? Não acredito. Ele, Pastor então eu vou Pedro. fazer isso público. Ele transformou a minha vida. Porque numa aula de Antioquia, ele especificamente ele orou por mim, ele soube que eu era psicóloga, ele colocou as mãos dele na minha cabeça e ele profetizou que a partir daquele dia eu teria sabedoria do alto para discernir o que era espiritual e o que era humano. Que a partir daquele dia eu não andaria através das coisas humanas, eu andaria pelo sobrenatural. E ele dividiu a minha vida. E ele falou assim, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, não se preocupe com a obra que Deus quer fazer através de você. Gaste teu tempo se preocupando com o que Deus quer curar em você. Porque ele curando você cura e atinge o teu propósito. Então, amém, que lindo! Transformou a minha vida. Foi numa aula de Antioquia. Eu me lembro claramente disso. Eu já atendia, eu era uma profissional até ali, e hoje eu sou outra profissional, uma profissional de excelência em Deus, porque Ele profetizou na minha vida isso. A partir daquele dia, eu me preocupei em saber o que Deus queria fazer em mim. E não só o propósito. Amém, amém. Gente, eu tô assim muito maravilhada com essa live. Eu senti Deus falar, o Senhor. Eu vi alguns comentários aqui, todo mundo falando que estava sendo maravilhoso, e eu tô com meu coração cheio, porque é isso mesmo. A gente precisa cuidar de nós mesmas, porque o propósito de Deus ele vai cumprir. Ali minha princesa no fundo, ó. Acabou a validade, Cíntia. Aqui é mãe, gente. É mãe aqui, ó. Mãe ali, mãe aqui. Tá escutando a minha gritar? Tô. Acabou a validade. Ô, Gente, Camila, marca uma com o profeta Pedro. Poxa, tá. ele tá fazendo psicologia. Eu sei. Pastor Pedro é muito querido daqui de casa, nossa casa. Ele é muito especial Ele é pra pastor, gente. ele é profeta. Ele é profeta, né, Camila? Ele é pastor, mas ele flui muito no profético. Ele flui muito no profético. Pra mim, ele foi olha profeta. só. Ele foi profeta na minha vida também. Ele foi profeta na minha vida. Gente, olha só. Amanhã eu espero vocês 9 da noite aqui no meu Instagram, que a gente vai estar com o apóstolo Valmer falando sobre disciplina espiritual. Não venha para o Instagram, para a live, pensando assim, eu já sei o que é disciplina espiritual. Venha de coração aberto, porque o Espírito Santo quer falar com a gente. Algo mais profundo, né, do que a gente tem entendido. Cíntia, muito obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero testemunhar isso que você contou do pastor Pedro, eu não sabia. E você começou a contar dele antes de você ver que ele entrou aqui no Instagram. Eu nem vi que era ele. Eu vi na hora. Deixa eu testemunhar uma coisa. Isso que ele ligou, né? Foi boca de Deus para ligar na tua vida. Eu sou testemunha. Você hoje tem crescido cada vez mais como uma ministra de Deus. Então você faz questão de colocar de que você é mulher de... Primeiro, você é filha de Deus, uma ministra de Deus e também é psicóloga, como uma ferramenta, né? A psicologia como ferramenta e não como determinando quem você é. Então, assim, muito obrigada por compartilhar, não só aqui, mas tantas vezes sobre o povo de Deus, sobre nós, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, tem compartilhado contigo. E obrigada por ser minha amiga também. Fechamento. Quer falar? Fechamento, é verdade. Meninas também e rapazes que estão aqui, homens e mulheres, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. E amanhã tem mais. 9 da noite, não esqueçam, estejam comigo aqui no Instagram para a gente estar recebendo nosso querido apóstolo Valmer.
Um beijo. Olha, a gente usou uma live inteira e metade de outra, Cíntia. Mas que bom que foi bom, né, pra gente. Foi muito bom. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe, Camila. Tchau, gente. Camila, vamos terminar orando. Hã?